Olá, sinta-se cumprimentado, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Vida Missionária. Aqui é o seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso. Mais uma vez, vamos partilhar mais uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor que irá, de facto, mudar a sua história, creio eu, em nome de Jesus. Mas antes, porém, eu peço para que você inscreva-se no canal para receber as notificações, para receber os vídeos aí no seu dispositivo. Querido, amado irmão, você que me assiste, também lembrar que o tema que iremos abordar hoje está no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 10, versículo 17. É uma palavra muito impactante. Creio que o Senhor Jesus irá manifestar na sua vida. Vamos orar? Pai poderoso, oro por este ouvinte, por este internauta, Senhor. Oro, meu Deus, em prol, meu Deus, da mensagem que irei ministrar nesta hora. Que o Senhor possa, meu Deus, revelar o culto escondido. Que o Senhor possa falar comigo e com todos os irmãos que estão acompanhando este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, amado irmão, eu peço mais uma vez para que se inscreva no canal, ative o sininho, partilhe com seus amigos e deixe o seu like, tá bom? Capítulo 10 do versículo 17 do livro de Marcos diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si:
quem poderá, pois, se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Querido, amado irmão, é uma mensagem, é um tema de facto muito interessante que iremos abordar. Esta mensagem que conta uma história de um mancebo rico, um jovem que possuía uma riqueza, mas uma enorme riqueza. A Bíblia nos conta que ele foi ter com Jesus. É verdade. Ele foi ter com Jesus e prostrou-se perante Jesus. Quer dizer, ele cria que de facto Jesus é o Mestre, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E este homem, este mancebo, este jovem, ajoelhou-se perante Jesus e perguntou a Jesus, dizendo: o que posso fazer para ser salvo, bom mestre? E Jesus disse: não me chamas bom. Olha só o que Jesus disse. Ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão Deus. Jesus disse: conheces? Jesus disse: tu sabes os mandamentos? Tu conheces os mandamentos? Ele disse: ah, Senhor, eu conheço todas. Quando Jesus já mencionou tudo isso. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, essas coisas todas. Então Jesus, a Bíblia diz que ele amou, ele gostou, né? Ele ficou feliz por tomar conhecimento que este mancebo obedece esses mandamentos. Mas existia de facto uma coisa que lhe atrapalhava, porque este mancebo, ele sim vivia nesses mandamentos, mas ele não tinha amor para com Deus. Ele obedecia a lei, conhecia a palavra, obedecia a palavra, mas ele não tinha amor para com Deus. Ele não tinha de fato aquela intimidade, aquele amor para com a pessoa de Jesus Cristo, um Nazareno. Este homem era apenas um religioso. Este mancebo era apenas um religioso. Assim como muita gente nos nossos dias atuais são apenas religiosos, mas ainda não alcançaram uma verdadeira conversão, não alcançaram uma verdadeira transformação, não alcançaram uma intimidade com o nosso Deus.
Então, este mancebo, este homem, ele de fato obedecia aquilo que tinha aprendido com os seus pais. Ele materializava na vida dele aquilo que ele aprendia desde a sua mocidade, aquilo que ele aprendia desde a sua criancice. E ele materializava aquilo, porque era aquilo que tinha sido ensinado. Então, querido, mas ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele não tinha um relacionamento profundo com Deus. Não tinha uma intimidade com Deus. Não tinha amizade com Deus. Este mancebo, ele não tinha alcançado aquilo que é o verdadeiro amor para com Deus. Ele apenas era um religioso. Ele apenas observava essas leis somente para as pessoas dizerem que o fulano de xixi obedece essa lei. Eu imagino ele obedecendo essas leis somente para que os seus mestres elogiassem a ele, ou seja, elogiarem a ele. Eu creio que ele obedecia a essas leis somente para que os seus pais somente para os seus pais terem orgulho dele. É nosso filho, ele cresceu na igreja, ele cresceu na lei, é meu filho esse. Mas ele não tinha um relacionamento profundo com a pessoa de Jesus. É o que acontece com muitos. Tem muita gente que sim obedece à palavra, obedece à doutrina, porque nasceu na igreja, porque o seu pai é pastor, porque está numa família cristã, porque está numa família em que todos são missionários. Então, por que não obedecer? Então, a pessoa obedece somente para chamar a atenção do pai, somente para alegrar a família, somente para alegrar a sociedade, somente para ser elogiado pela comunidade, mas não porque tem amor profundo com Deus, não porque tem um amor profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Tem muita gente que obedece sim aquilo que tem aprendido na igreja, mas não porque quer ter um relacionamento com Deus, não porque tem amor para com Deus. Mas tem que obedecer, porque senão o meu pai vai zangar comigo. Tem que obedecer, porque senão o meu tio, aquele missionário, o meu tio, o pastor, o grande pastor, o pastor de uma grande igreja, senão eu vou sujar a reputação do meu tio, eu vou sujar a reputação do meu pai, que é grande missionário, eu vou sujar a reputação do meu esposo, que é um grande pastor. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer para ser bem visto na sociedade. Eu tenho que obedecer para ser bem visto com meu pastor. Somente obedece por isso, mas não porque tem um relacionamento profundo com Deus. Não porque ama a Deus, não porque quer ter uma amizade com Deus, não porque está ansioso em conhecer a Deus. É o que acontecia com este mancebo.
Este mancebo, meu querido irmão, este mancebo obedecia. Ele cresceu numa família que observava a lei. Ele cresceu numa família que vivia nesta tradição. Ele, desde criança, aprendeu isso. Uma criança, é fácil se adaptar num certo ambiente. Uma criança é fácil se adaptar numa cultura. É fácil. Segundo, ou seja, o estilo de vida que tem se levado naquela casa, aí a criança acaba se adaptando e copiando aquele estilo de vida. Se uma criança nasce numa família religiosa, aí ao crescer, contemplando aquele ambiente todo, aquela forma de viver, aí a criança acaba se adaptando com aquilo. E acaba levando aquilo como estilo de vida. Mas enquanto na verdade não tem um relacionamento com Deus. Enquanto na verdade não tem uma paixão para com Deus. Então, querido irmão, o mancebo era rico. E ele, querido irmão, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com o mestre. Ele ouviu falar de mestre. Ele tinha conhecimento que o mestre é o Salvador, é o Messias. E ele foi lá perguntando a Jesus o que era necessário para ser salvo. Jesus mencionou. Então ele disse que eu obedeço todas essas coisas. Jesus amou, gostou. E Jesus disse, falta uma coisa. Vende tudo que você tem, oferece aos pobres e siga-me. Venha ser o meu discípulo. Que coisa maravilhosa. Venha ser o meu discípulo. Mas aí ele rejeitou. Ele rejeitou o chamado de Deus. Aleluia. Rejeitou aquele chamado. Tem pessoas que rejeitam o chamado de Deus por uma coisinha de nada. Este mancebo rejeitou o chamado de Deus. Jesus tinha lhe chamado, venha e siga-me. Vende tudo que você tem. Aleluia. Ofereça aos pobres e venha ser o meu discípulo. Um privilégio de poucos. Um privilégio de poucos. Não são muitos que Jesus chama, não. Não são muitos, não. E ele tinha este privilégio. Somente ele tinha que se apartar daquilo que lhe atrapalhava. Ele amava a riqueza, os bens. Estava em primeiro lugar na vida dele. Apesar de ele obedecer às leis do Senhor, mas ele obedecia somente por obedecer, não porque tinha um amor profundo com Deus. Não porque tinha um amor profundo para com Deus. Não. O amor que ele teve era um amor para com os seus bens. Era um amor para com as suas riquezas. Não para com Deus. Tem pessoas, querido irmão, que obedecem
aquilo que aprende na igreja, mas enquanto não tem nenhum amor para com Deus, é perigoso. É perigoso. Tem pessoas que obedecem a palavra, a doutrina, vestem bem, são decentes, mas não têm um amor para com Deus. Não tem. Não tem um amor para com Deus. Não tem. Mas estão ali na igreja, doutrinados, né? Outros até pregam, bem vestidos, essas coisas. Mas enquanto não tem um amor para com Deus, não tem um amor, não tem um relacionamento, não foi regenerado, não alcançou a conversão de Deus. Então, o mancebo era assim. O amor dele era para com as suas riquezas. O amor dele era para com os seus bens. Por isso que ele rejeitou a salvação, rejeitou o chamado, por causa do amor que ele teve para com os seus bens. E tem pessoas que rejeitam até hoje o chamado de Deus por uma certa coisa que a pessoa ama. Tem pessoas que rejeitam o chamado de Deus porque querem abraçar aquilo que a pessoa ama. Tem muita gente que já rejeitaram o chamado de Deus, assim como esse mancebo. Ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. Mas este mancebo, o que ele amava mais aqui era a sua riqueza, os seus bens. Então Jesus queria que ele se desprendesse daquele atrapalho. Jesus queria que ele tirasse o amor naqueles bens, naquelas riquezas. Por isso que Jesus disse para vender e lhe seguir. Eu acredito que se este mancebo amasse mais a Deus do que os seus próprios bens, Jesus não poderia falar essas coisas. Mas Jesus percebeu que este homem tinha depositado o seu amor na sua riqueza. Por isso que Jesus queria que ele se apartasse dessa riqueza. Vende tudo que você tem, siga-me. Então, ser rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Abraão teve dinheiro, foi rico. Jó foi rico. Não é pecado. Davi foi um grande rei. Mas não é aquilo que lhe atrapalhou. Não é a riqueza que lhe atrapalhou. Davi teve intimidade com Deus. Então, é só para você perceber que ter dinheiro não é pecado. O pecado é você amar o dinheiro, amar a riqueza. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor à riqueza, o amor aos bens materiais é a raiz. Ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. E o amor a outras coisas. Ou seja, você colocar dinheiro, assim como outras coisas, em primeiro lugar ou acima de Deus, aí você está a pecar contra Deus. Então, este homem tinha amor às suas riquezas. Deus não estava em primeiro lugar na vida dele. Mas as suas riquezas, ele, em vez de abrir mão para as suas riquezas e abraçar a Jesus Cristo, ele preferiu abrir mão do chamado, abrir mão de Jesus
para dar lugar à riqueza. É só para você perceber mais ou menos que este homem, ele amava os seus bens mais do que Jesus, mais do que a Deus. Ele obedecia à lei, era religioso. Ele era um homem que estava naquela religião, naquela tradição e tal, mas não tinha um amor para com Deus. Não tinha um amor para com Deus. Então Jesus, ele falou para que ele vendesse os seus bens, porque é o que era o seu ponto fraco, era o que lhe atrapalhava. Não sei se está entendendo. Este homem, o que lhe atrapalhava eram os seus bens, as suas riquezas. Essas riquezas serviram como barreira, lhe separava de Deus as suas riquezas. Por isso que Jesus, ele disse para que ele vendesse os seus bens. Era o que lhe atrapalhava, né? Então, se este homem talvez tivesse amor para com outra coisa, não dinheiro, mas para com outra coisa, creio eu que Jesus iria dizer para ele se apartar dessa outra coisa. Mas Jesus percebeu que este homem obedecia sim a palavra, mas o dinheiro, a riqueza é que lhe separava do amor de Deus, é que lhe separava, é que lhe impedia de ele ter uma profunda intimidade com Deus. Então, todo ser humano tem algo que lhe atrapalha, tem algo que lhe impede, de ter uma intimidade com Deus, né? Nós, como cristãos, ao nos convertermos, a aceitarmos Jesus, Jesus falou para nós, Jesus nos falou, nos obrigou, ou seja, nos pediu, né? Para nos apartarmos daquilo que nos atrapalhava, né? Abraão, quando se converteu a Deus, Deus pediu para que Abraão se apartasse daquilo que lhe atrapalhava, que era o lugar onde ele estava, o ambiente onde ele estava. Então, era aquilo que lhe atrapalhava, era aquilo que iria lhe impedir Abraão ter uma intimidade com Deus. Abraão pertencia a uma família pagã, uma família que adorava outros deuses. Abraão cresceu naquele ambiente. Então Deus percebeu que Abraão não pôde estar naquela situação, não pôde viver naquele ambiente, porque aquele ambiente, aquele estilo de vida não iria lhe ajudar. Aquilo serviria como impedimento de Abraão ter uma intimidade com Deus. Por isso que Deus disse para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai no lugar que eu te mostrarei. Abraão abriu mão dos seus pais, abriu mão da sua parentela, da sua terra. Ele abriu mão, porque era aquilo que iria lhe atrapalhar, era aquilo que iria lhe impedir Abraão ter uma intimidade com Deus. E Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, ouviu o chamado, ele deu lugar ao chamado de Deus. Aleluia. Talvez se fosse outro, poderia dizer: oh, daqui não saio, da casa dos meus pais, nesta mordomia, não saio. Com licença, Deus, desta mordomia não saio. Imagina eu sair da casa dos meus pais nesta mordomia, sair nesta mordomia para ir a um lugar aonde não conheço, aonde o Senhor não me mostrou. Mas ele não, ele ouviu a voz de Deus. Levou o que é seu,
começou a seguir o caminho. Então, eu vou dar exemplo também de um homem chamado José. José também, ele, para ter uma intimidade com Deus, tinha que abrir mão de algumas coisas. Porque aquilo iria lhe impedir, José ter uma intimidade com Deus. Aleluia! Aquilo iria impedir José ter uma intimidade com Deus. José, querido irmão, José era o filho amado de Jacó. José, meu querido irmão, não tinha uma experiência com Deus. José, ele via Deus como um Deus do seu pai Jacó. Como um Deus do seu pai. Ele conhecia Deus, ou seja, ele conhecia Deus, mas através das experiências do seu pai. Ele não tinha experiência com Deus. Não tinha experiência com Deus. Ele ouvia falar de Deus através do seu pai Jacó. Através do seu pai Jacó. José era mimado. José era um menino amado na sua casa. Então, Deus tinha um plano para com José. Deus tinha uma obra para com José. Aleluia. E Deus permitiu que José fosse vendido. Deus permitiu José sair nos braços, na mordomia do seu pai, para que tivesse uma experiência com Deus. Para que a obra de Deus seja feita através de José. Se José estivesse na mordomia do seu pai, José não teria este privilégio. José não iria conhecer Deus como conheceu. Então, Deus tinha que tirar José daquele lugar. Deus tinha que tirar José daquele atrapalho. Era um mimo, mordomia que ele recebia do seu pai. Depois eram aquelas perseguições dos seus irmãos. Aquilo era um atrapalho. Aquilo iria impedir José de ter um relacionamento profundo com Deus. Iria impedir José de ter um relacionamento profundo. José não seria um homem de Deus como era. José não seria. Então, para você ter uma intimidade com Deus, é preciso abrir mão daquilo que te atrapalha. Daquilo que te atrapalha. José, Deus permitiu ele sair daquilo que lhe atrapalhava. Daquilo que iria servir como impedimento de ele ter uma intimidade profunda com Deus. José não poderia ter uma intimidade. José não poderia, a unção de Deus não poderia se manifestar em José naquele ambiente. Porque José não iria conseguir, José não iria ter uma intimidade como teve. Veja só que aquele sonho que ele teve, José passou lutas. José começou a ser visto como um louco. Então aquilo ali iria servir como impedimento para que José não tivesse uma intimidade com Deus. Então Deus permitiu que José saísse daquele ambiente. E veja só, quando José saiu daquele ambiente, a obra de Deus começou a se manifestar na vida de José. José agora começou a conhecer Deus. José agora começou a ter experiências com Deus. Então, para nós
termos uma intimidade com Deus, é preciso abrir mão de algumas coisas, de alguns atrapalhos. Talvez daquele namorado que anda a te atrapalhar. Talvez talvez daquela casa onde você mora, daquele bairro. Talvez daquele emprego. Então, todos nós, todos cristãos que têm uma intimidade com Deus, todos aqueles que são cristãos, abriram mão de alguma coisa. Outros, essas coisas colocavam em primeiro lugar. E aquilo impedia dele ter uma intimidade com Deus. Então, querido irmão, existe mais um homem que, para ter uma intimidade, ou seja, para alcançar uma intimidade, tinha que abrir mão de uma coisa. Foi Moisés. Ele abriu mão daquela mordomia. E quando ele abriu mão daquela mordomia, Moisés agora começou a conhecer Deus. Moisés agora começou a conhecer quem é Deus. Então, se Moisés não abrisse mão daquilo, é lógico que não conheceria Deus como conheceu. É lógico que não seria Moisés como nós conhecemos através das Escrituras. João Batista conheceu Deus. Ele tinha que abrir mão daquela mordomia. Ele saiu da cidade, começou a viver no deserto, a morar no deserto. E foi lá que ele teve experiências com Deus. Ele tinha que abrir mão dos seus pais, que tanto amavam, da sua família, da sua parentela. E ele foi lá no deserto, ficou lá. Sem me esquecer de Paulo. Paulo abriu mão de tudo. Paulo abriu mão, da sua posição onde ele estava na sociedade, da sua riqueza. Ele abriu mão da sua diploma. Ele abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão. E Paulo, veja só, ele tornou-se uma pessoa muito próxima a Deus. Então, querido irmão, para você se tornar um cristão, um indivíduo temente, ou seja, um indivíduo cheio do Espírito Santo, é preciso abrir mão de uma coisa. Pode não ser riqueza, pode não ser seus bens materiais, pode não ser o seu emprego, mas existe algo em nós que nos atrapalha. Pode ser aquela esposa chata, pode ser aquele esposo, pode ser, pode ser aquela namorada, Então tem certas coisas que, Deus permite se apartar de nós, para que o Espírito Santo habite em nós. Veja só, diz assim, no versículo, no versículo de número 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe,
ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães. Então, tem certas coisas que Deus permite nós nos apartarmos para dar lugar ao agir de Deus, a obra de Deus sobre a nossa vida. Como eu tinha dito antes, Deus permite nós nos afastarmos, nos afastarmos de algumas pessoas, se apartarmos de algumas coisas, para dar lugar ao agir de Deus sobre a nossa vida. Pode ser a sua família, pode ser a sua esposa, se afastar por um tempo, para dar lugar ao trabalhar de Deus, o agir de Deus. Então, para este mancebo, Jesus queria que ele saísse, ou seja, vendesse os seus bens. Era o caso deste mancebo. Não é que todas as pessoas ricas, Deus pede isso. Tem gente que percebe mal. Nem todas as pessoas ricas, Deus pede isso. Porque nem todas as pessoas que são ricas depositaram o seu amor na sua riqueza. Tem pessoas que são ricas, mas não têm amor para com essas coisas. Mas eles têm amor para com Deus. Então essas pessoas, para que Deus vai pedir que eles se apartem da riqueza? Se eles nem estão nem aí com a riqueza, nem estão nem aí, nem idolatram os bens que eles têm. Nem idolatram os bens que ele tem. Então, meu querido irmão, a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas não podemos nos deixar dominar por elas. Não se deixa, não permita com que algo te domine. Somente Deus é que tem que dominar você e mais ninguém. Não permite que um objeto, que um ser humano, não permita que a sua riqueza ou qualquer uma outra coisa possa te dominar, a não ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Então, querido irmão, aqui está a mensagem. Não seja uma pessoa religiosa, mas seja um cristão, cristão regenerado, cristão salvo, cristão convertido, cristão que tem uma intimidade, uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu quero orar por você. Pai poderoso, neste momento eu oro por este irmão que escutou, está escutando, está assistindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa manifestar, que o Senhor de fato possa lhe tornar um verdadeiro cristão. Faz deste irmão, faz desta irmã um verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. Faz desta pessoa convertida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus poderoso, que o Senhor possa nos livre este irmão de todo o atrapalho, daquilo que nos atrapalha de ter intimidade com o Senhor. Livra-nos, meu Pai, fala conosco, aleluia, assim como o Senhor falou com este mancebo. Só que pena que este mancebo não te ouviu, mas nós estamos aptos, este irmão está apto para ouvir, está apto para se livrar, Senhor, deste atrapalho. Meu Deus, confirma, Senhor,
a bênção, a vitória. A minha pergunta é: será que você está apto para abrir mão desse atrapalho? Será que você está apto para abrir mão disso que te atrapalha? Será que você está apto de abrir mão desta riqueza, se no caso Deus pedir para você vender os seus bens como este mancebo? Será que você está apto para vender os seus bens para entregar aos pobres? Será que você está apto? Será que você está apto de abandonar a sua parentela, assim como Deus pediu para Abraão e Abraão fez? Será que você está apto para fazer? Será que você está apto mesmo para abandonar, abrir mão de qualquer coisa, né? De qualquer coisa aí que anda te atrapalhar e te afastar de Deus? Então, esteja preparado, meu irmão, minha irmã, você que ainda não tem uma intimidade com Deus, abre o seu coração, esteja apto para ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele quer falar com você e Ele quer ter uma intimidade com você. Pena que o mancebo rico, ele rejeitou o chamado de Deus, mas não seja o seu caso. Não rejeite o chamado de Deus. Eu creio que muitos que estão me assistindo estão sendo chamados por Deus, mas por causa de algo, por causa de um atrapalho, estão rejeitando o chamado de Deus. Mas Jesus te dá uma oportunidade, mais uma oportunidade. Jesus te dá mais uma oportunidade. Aceita Jesus. Abre mão daquilo que Jesus quer que você abre. Abre mão deste atrapalho e tenha uma intimidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. Termino por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude a sua história, que esta mensagem continue fluindo e manifestando na sua vida e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Se despede do seu irmão em Cristo, Timóteo Cardoso, com promessa de voltar para trazer mais vídeo, para trazer mais mensagem para o seu coração. Partilhe com seus amigos, deixe o seu like, se puder, inscreva-se no canal, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.